Olá, boa noite, 7h31, estamos começando aqui no Canal 22, TV Pantanal, Rede TV, programa Opinião, sexta-feira, 22 de maio, 2020, satisfação em ter você de novo aqui na nossa companhia, satisfação em poder contar com a sua audiência mais uma vez. O programa Opinião está começando nesta sexta-feira, hoje a gente vai falar de economia, mais especialmente aquela voltada ao consumo e também produção da carne suína no estado de Mato Grosso, também em todo o país, não é? A gente vai conversar com um dos membros da associação da Acrismate, Associação dos Criadores de Suíno de Mato Grosso, o Reinaldo Moraes, que já se encontra aqui à mesa conosco, não é? E você é o nosso convidado a participar com a gente, mandando a sua pergunta, caso haja dúvida, não é? Pelo 99932-2529, está aí na tela, 99932-2529. Muito bom ter você aqui com a gente, como eu disse, né? E muito bom também contar mais uma vez com a parceria do meu amigo, o professor Lorenberg Alves. De novo, sextou, professor. Pois é, demorou, mas chegou. Boa noite, Paulo Coelho, boa noite, telespectador, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo, e muito obrigado por estar conosco em mais um programa. Então, você que nos assiste tanto pela TV Pantanal, Canal 22, e a você que nos assiste também ao vivo pela nossa página no Facebook da TV Pantanal. E muito obrigado pela sua audiência. Também você que está nos assistindo pelo site www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado aí por estar com a gente, viu? Não esquece, 99932-2529. Reinaldo Moraes. O Reinaldo Moraes, além de empresário, não é? Ele também tem sua vertente política. Ele é filiado ao PSC. No ano de 2018, quase se candidatou ao governo do estado, ali, né? O nome foi colocado, mas no final ele acabou não aceitando. Mas esse não é o principal assunto. O principal assunto é carne suína, a suinocultura no estado de Mato Grosso. Em que pé está, a quantas anda nesse momento pandêmico aí? Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Prazer estar aqui com você. Prazer estar aqui também, professor Lorenberg, para mim e todos os telespectadores. A suinocultura do Mato Grosso é uma suinocultura pujante, é uma suinocultura que está crescendo, que está mudando o seu perfil. O estado, quando começou a atividade aqui, aproximadamente uns 20 anos atrás, ainda era muito ligado às empresas integradoras, empresas que grandes conglomerados, e hoje nós temos uma diversificação desses produtores independentes. Hoje, mais de 2/3 da produção de suínos do Mato Grosso já são de produtores independentes que fazem a sua criação e a sua comercialização aqui dentro do estado. Parou ou não parou? Porque essa pandemia aí parou quase todo o país no que diz respeito à movimentação da economia, não é? Inclusive há situações onde demissões estão ocorrendo em frigoríficos de bovino, por exemplo. Como é que está a situação? No caso da Suinobrás aqui, tem vários frigoríficos no estado. Já houve demissão, enfim, como é que está essa situação aí? Paulo, o que nós conseguimos fazer, nós tínhamos alguns projetos de expansão, que nós já tínhamos feito todo o planejamento para esse ano de 2020, nós tivemos que reter esses projetos de expansão de investimentos. Tudo isso daí foi bloqueado nos últimos 90 dias. Estamos em fase de análise agora para estar retomando. Graças a Deus, todos os funcionários nossos dos frigoríficos, tanto em Tangará da Serra como aqui em Várzea Grande, foram mantidos os empregos. A nossa produção também em Diamantino, em Pedra Preta, os funcionários que estão trabalhando lá também estão com seus empregos garantidos, mas aqueles que a gente estava contratando para investimento e para expansão, esses nós tivemos que aguardar e esperar. Não demitiu, mas não contratou, quer dizer, tinha um planejamento para contratar mais, aí isso foi interrompido. Nós tínhamos alguns que nós já tínhamos estavam em contrato de experiência e nós acabamos não efetivando a contratação por causa desse período. Mas todos os funcionários que estavam efetivos, esses continuam conosco e ninguém foi demitido. Esse setor aqui no Mato Grosso, aqui no estado de Mato Grosso, emprega quantas pessoas? Diretamente? Hoje a suinocultura mato-grossense emprega mais de 11 mil funcionários direto, e os próprios dados do Ministério da Agricultura dizem que para cada emprego direto gerado pela suinocultura, você tem mais 10 empregos indiretos. Então nós estamos falando de um universo aí de mais de 100 mil trabalhadores
dentro dessa cadeia da suinocultura no estado do Mato Grosso. Professor Lorenberg. Senhor Reinaldo, antes de mais nada, é a nossa alegria de contar com a sua presença aqui nesse nosso pequeno bate-papo, que será muito agradável e é muito agradável. O senhor falava, logo na primeira resposta que o senhor deu a uma primeira questão que o Paulo Coelho fez, o senhor falava que hoje os produtores de suinocultura estão diversificados. A partir de quando ocorreu essa diversificação? E aí me corrija, por favor, me corrija se eu estiver completamente equivocado. Mas houve uma época, sobretudo na região médio-norte, que os mesmos produtores de grãos, principalmente milho e soja, também passaram a investir na suinocultura. Até que ponto isso é verdadeiro? Ele é verdadeiro porque a suinocultura, ela está sendo gerada no estado do Mato Grosso justamente por causa da produção de grãos, né? Então o suíno, o frango vai atrás da onde você tem disponibilidade de alimentos para fazer a ração. E aqui no Mato Grosso não foi diferente. Só que o modelo no início foi através das grandes integradoras, das grandes empresas, que você fazia uma parceria, né? E o suíno não era seu. Você recebia assistência técnica, ração, e você só fazia uma prestação de serviço na engorda desses animais. Esse foi o modelo que começou aqui no Mato Grosso. Então você tinha um terço, há 10 anos atrás, você tinha um terço de produtores independentes e 2/3 da criação era nesse modelo de integração. Agora mudou. Hoje só apenas 1/3 é no sistema de integração e 2/3 são produtores independentes que esses produzem o seu milho, a sua soja, fazem a ração, muitos deles, e aí alimentam o seu suíno, né, e vendendo ele no mercado para os frigoríficos aqui do estado e também produção para fora do estado. Produzir suíno, criar hoje nesse segmento no estado de Mato Grosso e no Brasil como um todo, é viável do ponto de vista do custo-benefício? Mudou muito, Paulo, nos últimos anos, a viabilidade da criação de suínos aqui no Mato Grosso. Por quê? Porque aqui sempre teve abundância de grãos e sempre grãos com preço mais barato, né? E nos últimos anos, agora principalmente nos últimos 2 anos, você teve um equilíbrio, né, com relação aos preços praticados de grãos aqui no Mato Grosso, próximo aos outros estados produtores. Só que, em contrapartida, o grão está equilibrado, o preço quase no Brasil todo, e o suíno aqui no Mato Grosso tem uma defasagem, né? Porque como você não tem ainda a capacidade de abate de 100% da produção aqui, parte da produção ela tem que ser mandada para fora. E aí o frete para você levar o suíno vivo mais o custo do ICMS, você tem que acabar vendendo aqui o suíno do Mato Grosso 20% a 30% mais barato do que o preço a nível nacional. Mesmo assim, você vai no açougue, nas casas de carne, e você observa que a carne suína, embora mais barata e mais saudável na minha avaliação e na avaliação de muitos nutricionistas também, quase todos entendem assim, o preço ainda aparentemente é alto, não é? Mais baixo do que o da carne bovina, mas ele tem uma forma de fazer com que esse preço se achate mais aí no estado aqui no mercado interno? Aí é uma... Porque a preocupação geralmente que se tem dos produtores, dos grandes pelo menos, é com o mercado externo, quer dizer, para exportação. E aí a preocupação com o mercado interno, isso acaba não refletindo muito. Essa é uma briga grande entre os produtores de suíno, né, os donos de frigorífico e as lojas, né, os supermercados, aquele que faz o varejo. Pra você ter uma ideia, nesse período agora de pandemia, de março aqui até final de maio, nesses 60 dias, nós tivemos uma redução do preço do suíno vivo em mais de 40%. Aqui no Mato Grosso, no início de março, estava sendo vendido o suíno vivo a R$ 5,20 o quilo. Caiu para R$ 3,00. Só que esse desconto de 40% não chegou na prateleira do supermercado. Alguém ficou com essa diferença aí no meio do caminho, né? O produtor levando prejuízo para produzir, porque o custo de produção hoje é maior do que o preço de venda. Frigorífico também, a grande maioria dos frigoríficos que no máximo estão conseguindo empatar, muitos perdendo dinheiro porque o consumo diminuiu, né? E a suinocultura brasileira é muito dependente do consumo do mercado interno. E durante esse período de quarentena,
houve redução de mais de 20% no consumo interno. Porque a população está em casa, né? Não está mais fazendo churrasco, não está cozinhando tanto, não vai a restaurante, as grandes indústrias estão fechadas, não tem um refeitório, não tem um food service, então tudo isso diminui o consumo. E a suinocultura ela é muito dependente do mercado interno, porque a exportação é pequena. Pra você ter uma ideia, no estado do Mato Grosso, apenas 4% da produção vai para exportação. O restante fica mercado regional e mercado nacional. Eu não falei bobagem não, né? A carne suína realmente ela é mais saudável do que a carne bovina. A carne suína, ela antigamente tinha muitos mitos, né? Hoje a suinocultura industrial é algo assim de encher os olhos para quem vai a uma propriedade conhecer. A carne suína é a carne mais consumida do mundo, né? É a carne, hoje, países europeus consomem aí em torno de 70 até 80 quilos per capita por ano. A China consome acima de 25 quilos, quase 30 quilos de carne suína. E no Brasil nós estamos chegando agora a 16 quilos. Né? Então tem um espaço muito grande para consumir. Mas a carne suína é a número 1 do mundo. Come mais suíno no mundo do que come boi, do que come frango, do que come pescado. É uma informação que pouco sabe. Eu não sabia. Eu, por exemplo, não sabia dessa informação, não. Vamos ver quem está perguntando aqui para o Reinaldo Moraes. Pergunta que chega pelo WhatsApp. 99932-2529. A pergunta que chega, Reinaldo, é: boa noite, gostaria de perguntar aí ao nobre entrevistado, com o confinamento dos suínos, a alimentação fica restrita à ração e suplementos, então quanto tempo leva desde o nascimento até o abate hoje em dia? E existe aditivo de hormônios? Roberto Rivelino está perguntando aí. Essa é uma pergunta recorrente, tanto no suíno como no frango, né, que é produzido em larga escala. Na verdade, eu sou zootecnista, fiz mestrado em nutrição, então eu posso responder, tem muitos anos de experiência na produção de suíno e de produção animal em geral. A suinocultura ela evoluiu muito, como todas as outras cadeias produtivas, principalmente no melhoramento genético, principalmente nas instalações e também na nutrição. Então hoje nós trabalhamos com o que há de mais top a nível mundial, de nutrição, de meio ambiente, né, ali da questão do bem-estar animal, e por isso que a suinocultura cresce tanto, né, do abate. Do nascimento até o abate, são em torno de 5 meses, de 5 a 6 meses, dependendo do peso que você quer no suíno. Então, hoje, aí, com 150, 160 dias, você vai estar atingindo aí 115 quilos de peso vivo, já pronto para o abate. E não tem hormônio, tá bom? É natural, pode comer. Sem hormônio. Sem hormônio. 5 meses, mais ou menos, né? 3 vezes 5, mais ou menos 5 meses. É isso aí. O prazo. 150, 170 dias, dependendo qual o seu alvo, qual o peso de abate que você vai levar o seu animal para o mercado. Está aí respondida então a pergunta do telespectador, que chegou pelo 99932-2529. Você pode mandar a sua pergunta. Quem não mandou a pergunta pelo WhatsApp foi Lorenberg, que vai fazer ao vivo aqui a sua pergunta. Por favor, professor. Eu vou tentar descrever um cenário, e não leve muito a sério os meus erros, porque eu não sou da área, mas eu vou tentar descrever um cenário e vou fechar esse cenário que eu vou tentar descrevê-lo com uma frase do presidente da associação, isso correspondente a 2018. O suíno, ou o comércio para os produtores do suíno, tem muita questão do mercado interno, mas também tem do mercado externo. Veja, quando a Rússia fechou as suas portas, tragédia. O mercado aqui, ou os produtores tiveram problemas. Com aquela questão da vaca louca. Vaca louca também teve problemas, né? Quando o Blairo Maggi era ministro, apareceu aquele depoimento, aquela denúncia severa. Carne fraca. Carne fraca também teve problemas com os produtores. E agora, para fechar esse quadro que eu tentei descrever, e eu gostaria muito do comentário do senhor, eu vou ler aqui um trecho que o presidente da associação afirmou. Isso em agosto de 2018. Ele disse o seguinte: o setor vive um dos momentos mais complicados dos últimos anos. Além de ver a demanda cair em função da Rússia,
os suinocultores se deparam com custos muito maiores que os habituais. A relação de troca suíno e insumo, por exemplo, retrata isso. São necessários 7,83 quilos de suíno para comprar uma saca com 60 quilos de milho. No ano passado, ou seja, em 2017, bastavam 4,20 quilos de suíno para fechar a conta. Ou seja, o insumo está custando quase o dobro do valor publicado há um ano. Fecham aspas. Eu gostaria muito do comentário do senhor a respeito. Exatamente isso. E ainda, esse ano, a situação piorou desse cenário de 2018. Piorou? A relação de troca hoje de 1 quilo de suíno são 11 quilos de suíno para comprar uma saca de milho, aqui no Mato Grosso. A média histórica era 7. 2017 chegou a 4 quilos e pouco, 2018 né, foi a quase 8 e hoje está 11. E por que isso? Tem a ver, em 2018, com a questão da exportação, sim, para a Rússia, que em 2018 encerrou, mas tem a ver naquele momento, naquele cenário, professor, com a greve dos caminhoneiros, também que tinha acontecido há um mês e pouco atrás, e aonde ficaram praticamente 15 dias todas as plantas frigoríficas fechadas no Brasil. Né? Então, se você tem uma planta frigorífica com capacidade de abater 1.000 animais, quando ela retomou depois de 15 dias da abertura da greve do caminhoneiro, não tem como você abater 2.000 animais. Ela vai continuar abatendo os 1.000 animais por dia, que é o que está habilitado lá no Ministério da Agricultura pelo CIF. Então, todo aquele animal que ficou represado durante esses 15 dias, ficou na propriedade e não teve escoamento. E aí o preço dos suínos, super oferta, reduz o preço, e o preço dos insumos, que tinha subido também pela greve dos caminhoneiros e também pela política que muitas vezes era adotada aqui no Estado e até pelo governo federal, que eram os prêmios de escoamento de produção. Né? Então você pagava um prêmio, né, para subsidiar o frete, para tirar o milho aqui do Mato Grosso e levar esse milho para exportação ou levar esse milho para outros estados, e em contrapartida o produtor que está aqui dentro do Mato Grosso, que está gerando emprego, que está gerando renda, que está dando dignidade para as famílias, paga mais caro porque os outros de fora têm subsídio do governo e o que está aqui dentro tem que pagar essa conta. Né? Então, realmente era um setor, um momento muito difícil que estava acontecendo. Hoje, nós também estamos num cenário difícil. Hoje, como eu disse aqui agora há pouco, o custo de produção é maior do que o preço de venda, mas em função dessa questão da pandemia, que todo o consumo de carne no Brasil todo, ele foi reduzido, e aí, então, teve essa queda no consumo. E com relação à Operação Carne Fraca, também deflagrada ali em 2017, que o senhor comentou com muita propriedade, eu sofri na pele a questão da carne fraca quando eu tinha investimentos lá no Paraná. Né? E por conta de um conluio no Ministério da Agricultura ali com supervisores regionais lá do Ministério, fecharam a minha planta, fiquei quase um ano com a planta do frigorífico fechada no Paraná, e em 2013 eu fui quem denunciou a Operação Carne Fraca lá na Polícia Federal e no Ministério Público. Essa operação foi deflagrada em 2013, com a denúncia que eu fiz. Ah, foi o senhor que fez essa... Eu que fiz a denúncia da Operação Carne Fraca no Paraná, por não concordar com aquele sistema de fiscalização e de arroxo no empresário, né, a troca de benesses, que eu sou contrário e não participo disso. Por conta disso, de não participar desse esquema, fui perseguido e tive um frigorífico fechado e fiz a denúncia. E aí essa denúncia ficou aí praticamente 4 anos, né, meio que... sendo investigada, mas não vinha à tona. E aí, em 2016, eu escrevi um livro, também sou escritor, escrevi um livro, Os Segredos de Pai para Filho, depois eu quero presenteá-los aqui no final, e aonde, no meu livro, eu escrevi 3 capítulos a respeito da denúncia que eu tinha feito na Polícia Federal e no Ministério Público, e enviei para todos os ministros do Supremo Tribunal, lá em Brasília, enviei para todos os deputados, todos os senadores, e aí, depois de poucos meses, foi deflagrada a Operação Carne Fraca. Então, que fim que levou essa Operação Carne Fraca? Não deu em nada, quer dizer, houve um buchicho grande, uma celeuma, mas aí, de repente... Todos os envolvidos que eu denunciei estão presos. Dos 22 que é... Pois mas concluiu-se o quê? A prisão foram feitas as prisões e concluiu-se o quê? Porque, por exemplo, o senhor teve prejuízo, né? Suas plantas foram fechadas. Outros mais alegaram prejuízo também.
O que acontecia, na verdade, é que naquela esquema brasileiro, né, de você muitas vezes trocar ministérios por apoio político no governo federal, então um determinado partido ia lá e ele pegava o ministério de porteira fechada. Na verdade, até muito pouco tempo era dessa maneira que eram feitas as negociações. Então, nesse pegar o ministério com a porteira fechada, os deputados daquele partido no Estado era quem nomeavam o superintendente do Ministério da Agricultura. E aí o superintendente do Ministério da Agricultura acabava fazendo as benesses para os seus padrinhos políticos. E nesse contexto é que foi denunciada a Operação Carne Fraca por conta de toda essa situação que envolvia corrupção, arroxo e uma série de coisas. E o superintendente na época, lá no Paraná, e toda a equipe dele do Ministério, que foram as pessoas que eu tinha denunciado, todos eles foram presos. Foram presos, eu lembro. E estão até hoje respondendo esse processo, e vários políticos acabaram também sendo afastados e uma série de outros desdobramentos. Esse é Reinaldo Moraes, o homem que denunciou lá em 2013 a situação da carne fraca, que culminou com a carne fraca. Muitas pessoas foram presas, não tem mais ninguém preso, mas estão respondendo aí na justiça ainda por conta daquela situação que causou prejuízo a muita gente. Olha, eu vou ao intervalo comercial, antes, porém, eu deixo aí na tela o telefone para você mandar sua mensagem, sua pergunta ao produtor de suíno no estado de Mato Grosso, grande empresário que emprega milhares de pessoas, Reinaldo Moraes, está aí, 99932-2529. O Opinião dá um tempinho e volta já já. Olha, são 7h54, a gente retorna aqui com o programa Opinião, nessa sexta-feira, 22, que está apresentando aqui uma entrevista com o empresário, o Reinaldo Moraes, do ramo de suinocultura, trazendo aqui um panorama, uma explanação sobre a quantas anda esse segmento em tempos pandêmicos, né? O setor que emprega muita gente, mais de 10 mil pessoas no estado, e que tem sofrido aí também na pele as consequências econômicas por conta dessa situação toda aí, em função do novo coronavírus. Antes de seguirmos aqui, eu vou apresentar para você os destaques que há neste momento no site www.gazetadigital.com.br. Confira comigo aí. STF derruba verba extra de secretários e conselheiros em Mato Grosso. Com 9 votos favoráveis, o Supremo Tribunal Federal, STF, considerou inconstitucional a lei que criou verbas indenizatórias, VIs, para secretários e adjuntos do governo Mauro Mendes, do Democratas, além dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, TCE. Mais um destaque aí, ó, que você também confere no gazetadigital.com.br. Coronavírus atinge 400 pessoas em Cuiabá e 1.271 em Mato Grosso. Nessa sexta-feira, 22, Cuiabá chega a 400 casos confirmados de coronavírus, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, SES. Deste total, 234 estão em monitoramento, 161 curados, houve 5 mortes. Em todo o estado, já são 1.271 confirmações de Covid-19 e 37 óbitos, infelizmente. Os últimos 3 óbitos envolveram residentes de Juína, Várzea Grande e também Curvelândia. Tem também esse destaque aí, ó, interessante. Ministro do STF retira sigilo de vídeo de reunião ministerial. O ministro Celso de Mello, o decano Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, decidiu, nesta sexta-feira, dia 22, retirar o sigilo parcial da gravação audiovisual da reunião ministerial realizada no dia 22 de abril. Pela decisão, somente a parte da reunião que envolveu discussões sobre outros países não será divulgada. Também um destaque que você confere aí no www.gazetadigital.com.br. Aliás, eu queria até fazer um registro sobre isso aí. Eu estava ouvindo agora, no final do dia,
uma entrevista do presidente Bolsonaro à rádio Jovem Pan, não é? Porque há uma situação provocada por, parece que 3 parlamentares, 3 deputados federais ao Supremo Tribunal Federal, pedindo aí o confisco do celular do presidente da República. O decano Celso de Mello remeteu a essa situação para um parecer da PGR, né, do Procurador-Geral da República, Dr. Arias, que agora vai se posicionar se posiciona favorável ou não ao confisco do celular do presidente. O presidente, nessa entrevista que deu agora há pouco à Rádio Jovem Pan, diz o seguinte, eu até anotei alguma coisa aqui, não necessariamente a ordem das palavras pode não ser essa, mas dizendo o seguinte, está na cara que eu não vou entregar meu celular. Eles, no caso o STF, estão querendo criar uma crise institucional. Eles estão achando que eu sou um rato? Fiz essa pergunta aí. Então, independente do parecer aí do Arias, o presidente disse que não vai entregar o celular e é um absurdo, né? Quer dizer, o artigo 2º aí da Constituição aí, que prevê a autonomia dos poderes, é a primeira vez que eu vejo na vida um ministro do Supremo pedir algo tão absurdo como esse aí. Quer dizer, se fosse o colegiado ainda já não seria aceitável, já seria um absurdo. Imagina agora um só, o Celso de Mello, que está deixando aí a poltrona nos próximos meses aí, querendo criar a situação aí. Mas vamos esperar aí o posicionamento do Procurador-Geral da República, Dr. Arias. Voltando aqui com o nosso digníssimo empresário, o Reinaldo Moraes, a situação da exportação. A China, que vem sido tão questionada do ponto de vista ideológico aqui no Brasil, continua sendo o maior parceiro no Brasil. O Mato Grosso não é diferente por causa devido à sua exportação, devido aos seus produtos, não é? Como que está aí a questão da carne suína em termos de exportação à China? Houve queda? E qual que é a expectativa pós-pandemia? A China, ela hoje é o maior importador de carne suína do Brasil. E é um dos maiores importadores de quase todos os nossos insumos, né? Em termos de soja, também alguma coisa de milho, frango e bovino. O que acontece é que a China, no ano de 2019, antes de ter a pandemia do coronavírus, né, que afetou aos seres humanos, ela teve uma peste suína lá no seu país, no seu território. E isso fez com que dizimasse quase 50% do plantel suíno que é criado na China, que é o maior produtor e o maior consumidor de carne suína no mundo. Então isso fez com que houvesse um aquecimento e também aumentasse a exportação da carne suína brasileira e de todos os outros países que tivessem disponibilidade para exportar para a China. O que aconteceu, né? Não vamos falar que é coincidência, mas quando o preço da carne ele estava subindo, de todos os insumos subindo para atender essa demanda da China, foi quando estourou o caso de coronavírus e aí você teve uma redução de consumo em todos os países e também caiu o preço de venda para a China, mas ela continua sendo hoje o principal mercado, né? Ela substituiu a Rússia, que era o nosso maior importador. Hoje o maior importador de carne suína no Brasil é a China. Mas assim, não caiu então não, o fornecimento, a exportação não caiu? Não, pelo contrário, a exportação subiu e muito. E o preço? O preço, como eu disse, ele estava numa ascendente até o mês de janeiro e fevereiro, e aí ele teve uma retração agora nos meses de março, abril e maio. Mas o volume exportado hoje chega a quase 200% do que exportava alguns meses atrás. Tá. Aliás, a propósito, eu queria fazer um registro aqui sobre essa questão que eu falei aí de ideologia com relação à China, né? Muita gente contestando, especialmente os mais conservadores, o pessoal mais de direita, né? Tem questionado essa relação. Eu fiz um convite para estar aqui a essa bancada ao empresário Blairo Maggi, ex-governador, ex-senador e ex-ministro, que tem se posicionado contrário a essa briga e favorável à relação comercial Mato Grosso-China, Brasil-China.
E aí eu convidei o Lairo, ele estava acometido esses dias aí por uma virose aí, estava até afônico, não conseguia falar, e nos próximos dias ele vai estar conosco aqui falando sobre isso e respondendo também aquelas críticas que foram feitas aqui pelo deputado Botelho, presidente da Assembleia, ao grupo AMAGE, aos primos MAGE, né, Iraí e Blairo MAGE, quanto à participação mais efetiva junto às pessoas, né, aos mais vulneráveis, no sentido de ajudar essas pessoas aí. Então o Lairo deve estar conosco aqui nos próximos dias, segundo palavras dele próprio, né? E aí, professor, vamos seguir aqui? Você tem mais alguma indagação para o nosso... Muitas, né? Mas, o senhor Reinaldo, o senhor falava no primeiro bloco, em vários momentos das respostas que o senhor nos deu, o senhor falava do mercado da carne suína, o mercado interno. E esse mercado interno é muito diferente do mercado externo, sobretudo quando a gente vê a Europa, e que o senhor tem razão, a Europa consome muito mais carne de suína do que bovina. A minha pergunta é a seguinte, é muito mais curiosidade. O que fazer para que a população brasileira, em especial mato-grossense, passe a consumir carne suína mais do que, na verdade, consome? O que fazer? Porque a maioria, pelo menos a maioria das pessoas das quais eu tenho contato, ainda tem uma ideia daquela produção antiga, né, do chiqueiro, lembra do sítio, Sim. Pequeno sítio, do quintal que vai até a beira do rio, ali fazia aqueles cercados para criarem porcos. Mudou-se bastante. O que fazer para que essas pessoas passem a trocar a carne bovina pela suína? Aí, professor Lamberto, o senhor tem toda a razão. Nós temos dois pontos que eu quero crer que tem que ser muito bem discutidos e elaborados. O primeiro é que as nossas crianças ainda estão estudando em livros didáticos que remetem a uma realidade que não existe mais. Quando nós estávamos no banco escolar, eu me lembro que eu estudava lá a questão do bicho na cabeça, da tênia, né, que vinha lá do suíno. Essa realidade é do passado, isso daí tem 50 anos, 40 anos atrás. A suinocultura hoje é uma suinocultura moderna, exemplar, tecnificada, com toda a questão da ambiência para os animais. Os animais ficam em ambiente limpo, seguro, higienizado. Chiqueiro é né? proibido hoje em dia. Muito pelo contrário. Hoje, para você entrar numa granja suína, você tem que ficar de quarentena, dependendo de onde você vem, e ainda você tem que tomar banho, trocar de roupa, para entrar lá como se estivesse entrando dentro de um centro Mas cirúrgico. isso com relação aos grandes produtores, né? Eu tô perguntando se o chiqueiro é proibido, né, do ponto de vista sanitário, mas pequenos produtores ainda usam chiqueiro na zona rural? Isso, se você for para o Nordeste, se for para as regiões mais afastadas e longínquas, com certeza vai ter, como tem a criação do frango, como tem aquela vaquinha que ele tira o leite, mas o importante é deixar claro para o nosso telespectador é que essa carne suína não vai para o mercado. Essa carne suína Sim. não vai para o açougue. Por quê? Porque não vai para um frigorífico que não tem inspeção federal Não é e não vai inspecionado, ser e não vai chegar na sua mesa. Então não precisa ter esse medo. A carne suína que chega na sua mesa é uma carne de extrema qualidade, rígida nos controles sanitários e não dá qualquer problema para você consumi-la. Muito pelo contrário, né? Ela vai te auxiliar em todos os benefícios que ela vai trazer. E o segundo aspecto é a questão do preço, que a gente vinha falando. Por quê? Porque hoje o produtor ele vende o seu suíno vivo para o frigorífico abate, agrega um pouco de valor, mas a grande fatia está ficando no meio do caminho nos varejistas. Então, você tem situações onde o varejista ele acaba colocando mais do que dobrando o preço da carne. E aí o grande consumidor, esse desconto não chega, né? Então, se ele colocasse uma margem de preço igual coloca, vamos supor, num frango que vai ser vendido, nós mais que dobraríamos o consumo de carne suína no Brasil. Aí eu questiono o seguinte, a associação, a Clismate, ela poderia, talvez, provocar aí os órgãos de controle e de fiscalização, porque você está falando aí, dando garantia da qualidade, que o produto é inspecionado. Só que esse produto que o senhor está se referindo é aquele que você compra nos grandes supermercados, nas lojas legais, não é? E aí eu cito aqui uma situação, até para provocar, e de repente isso pode
suscitar aí uma ação da Acrismart de cobrar mais rigidez, mais rigor por parte dos órgãos de controle e de fiscalização. O produto que a carne suína que é vendida em feiras livres. Essa carne nem sempre ela vem de um supermercado, de uma grande rede de açougues. Geralmente o cara vem daqui da zona rural, ele mata lá o seu porco, a sua leitoa, o seu leitão, sei lá, e traz para cá para vender em feira livre, onde a aglomeração de pessoas é muito grande e o consumo é muito grande, não é? Eu estou falando de feiras livres, que acontecem todos os dias, por exemplo, em Cuiabá tem todos os dias feiras livres. Final de ano, você quer comemorar aí a época natalina, compra um porco, uma leitoa. Não tem como fazer esse controle, ou tem? Hoje... Sanitário, eu estou falando. Sim, você tem hoje o serviço de inspeção municipal. Então você tem abatedouros municipais, onde prestam um serviço para o pequeno produtor. O que precisa é realmente checar se aquela carne foi inspecionada, ou por um órgão municipal, ou por um órgão estadual, ou por um órgão federal, que seria o CIF. E nós procurarmos comprar, né, o consumidor procurar comprar a carne da onde ele saiba que tem uma origem idônea, que foi inspecionado e que ele não vai ter problema. Então esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto interessante aqui no Brasil é que quando nós estamos falando de 16 quilos, né, de consumo de carne suína por ano, por habitante, ainda 80% dessa quantidade, ou seja, 13 quilos de carne é consumido na forma de embutidos. Salame, presunto e produtos industrializados. Quantos por cento? 80. Apenas 3 quilos dos 16, 3 quilos na forma de carne in natura e 13 quilos na forma de embutidos. Então, realmente, o Brasil tem um potencial enorme para conhecer e consumir a melhor carne, de melhor qualidade e de um valor nutricional muito grande, que é a carne suína, hoje produzida aqui no Brasil, produzida aqui no Mato Grosso e em todo o território nacional. E mais saudável, né? Aliás, eu adoro carne suína, prefiro inclusive. Aliás, eu não sabia eu descobri esses dias que a banha de porco, ela é mais saudável que o óleo de soja e mais do que o óleo de milho e o óleo de girassol, que eu uso particularmente, o de girassol. Diz que a banha de porco é mais saudável que todos os óleos. É isso aí, os nossos avós estavam certos, né? Estavam certos. Tem que aprender com a cultura popular, a gente tem que aprender a ouvir os mais velhos. Verdade, verdade. Interessante isso aí. Olha, mais um breve intervalo comercial e após o intervalo a gente retoma aqui a entrevista com o Reinaldo Moraes. O telefone está aí na tela para você mandar seu zap 99932-2529. Opinião, dá um tempinho e volta já já. Olha, são 8h12, estamos retornando aqui com Opinião, entrevistando o Reinaldo Moraes, esse empresário do ramo de suinocultura, da Suinobras, não é? E falando com a gente aqui sobre esse assunto do ponto de vista econômico, como que anda a situação mundo afora a partir de Mato Grosso, que é um grande produtor de suíno. É o quinto, né? Quinto no ranking? Sim, Mato Grosso é o quinto maior produtor do Brasil, perde apenas para os 3 estados do Sul e Minas Gerais. Nós somos o quinto em produção. E que emprega muita gente, são mais de 11 mil pessoas diretamente empregadas, não é? Mesmo em tempos pandêmicos. O funcionamento está na ativa, quer dizer, pelo que eu entendi que o senhor disse aqui, essa história da pandemia aí, ela atingiu, mas assim, as atividades estão, porque os animais precisam se alimentar, e aí onde há também os abates, não é? Sim. Está funcionando normal? Sim, está funcionando, né, dentro de uma normalidade. O setor da suinocultura ou o setor de proteína animal, ele já tem todo um protocolo específico sanitário, né, de você ter as barreiras sanitárias, de você ter todo um controle para preservar tanto a saúde dos colaboradores como a saúde dos animais. Então você já tem todo um roteiro, né, estabelecido pelo Ministério da Agricultura, os órgãos de vigilância, que você precisa preconizar dentro da sua atividade. E nesse momento de pandemia, essas ações elas foram implementadas, né, tanto do controle da chegada dos funcionários, com ônibus, janelas abertas, desinfetado diariamente, horários alternativos de alimentação no refeitório, com banho, álcool gel, toda máscara, tudo isso. Todos os cuidados, né? Todos os cuidados. Ô, Reinaldo, eu vou trocar de assunto aqui, professor, se o senhor me permite. Claro. Fala assim, permito.
Permito. Ah, então tá. Eu vou. Porque se ele não permitir, eu não vou mudar de assunto. Mas assim, eu quero falar de política, rapaz. Eu sei que o senhor esteve aí num passado não muito distante, ensaiando, né? Fez que nem Ronaldinho Gaúcho. Fez para um lado e foi para o outro. O nome foi colocado aí para disputar o governo em 2018, PSC, é o seu partido hoje. E aí isso acabou não topando na parada. E agora parece que já houve convenção, inclusive, e o seu nome vai ser colocado para disputar a eleição suplementar para o Senado. Queria que o senhor falasse sobre isso aí. Não se sabe quando vai ser realizada essa eleição para a vaga da juíza Selma, a juíza aposentada Selma, ex-senadora. Como que está isso aí? E o senhor está firme agora, não vai desistir não, né, da disputa? Paulo, nós tivemos, né, abriu esse processo da eleição suplementar aí nesse mês de março, ocorreram as convenções partidárias, o PSC indicou meu nome como pré-candidato ao Senado aqui no Mato Grosso e as eleições elas acabaram sendo suspensas nessa eleição suplementar por conta aí da pandemia. Então hoje, como que se encontra? Hoje o nosso nome está posto lá no TRE, a convenção aprovada, a documentação entregue, só que está suspenso. Então nós estamos aguardando as deliberações aí do TRE e do TSE para saber quando é que as eleições vão acontecer, né, e a partir de quando que nós podemos dar continuidade nesse processo eleitoral. Sim, a tua pergunta, eu continuo como pré-candidato, né, e pretendo estar disputando esse processo eleitoral assim que ele for iniciado novamente. O que o senhor achou dessa cassação aí, confirmada em todas as instâncias da ex-juíza Selma, da ex-senadora Selma? Paulo, eu acredito, né, que dentro desse processo todo que foi feito, o que me espanta foi a velocidade com que ele aconteceu. A gente sabe de casos aí na nossa justiça que demora anos. Demoram anos e depois que acabou o mandato é que vai se julgar e se julgaram. Então, realmente foi um processo que foi muito recorde, muito fora da curva esse processo de cassação. Eu assisti a entrevista da senadora aqui no programa, né, de vocês, onde ela explicou os motivos e o que aconteceu, e eu confio no que ela disse, né? Acredito que tiveram alguns motivos na prestação de conta que levaram à cassação, porque senão não teria base legal para a cassação, então realmente pode ter acontecido algum deslize ali naquela prestação de contas, mas acompanhando tudo o que ela estava fazendo no Congresso Nacional, lá no Senado, as votações a favor do presidente Bolsonaro, a favor do Mato Grosso, a favor da família, né, contra a corrupção, a favor da prisão em segunda instância, eu acredito que ela estava fazendo um bom trabalho no Senado. Professor. Senhor Reinaldo, ainda sobre esse registro de candidatura, porque na verdade ocorreu o registro da candidatura, o pedido de registro da candidatura. A chapa do senhor era formada apenas pelo PSC ou havia aliança para os suplentes, para a vaga de suplentes? Como grande parte de partidos, né, como tiveram um número recorde de pré-candidatos, acho que 12 pré-candidatos, então muitos partidos acabaram lançando candidatura própria exclusiva, chapa pura, né, por falta de alianças, por ter muitos pré-candidatos e muitos partidos lançando pré-candidatos ao Senado. O PSC optou em fazer chapa pura e os 3 integrantes estavam filiados ao PSC no momento da convenção. E para essa agora, a convenção apontou o quê? É o PSC e os suplentes de outros partidos? Já tem os nomes, ou enfim? Então, ela ainda está, teoricamente, vigente a última convenção, né? Porque teve a convenção, todo o trâmite do TRE, foi entregue toda a documentação necessária para ser homologada a candidatura e no dia de ser feito o registro, foi suspenso o processo. Então, nós não ficamos nem lá nem cá, estamos assim numa penumbra, aguardando como que vai acontecer. Qual a avaliação que o senhor faz já como pré-candidato, não é, ao Senado, porque assim, aqui no estado de Mato Grosso, pelo desenho que se mostrou até agora, o presidente Bolsonaro terá uma candidata como sendo
para chamar de sua, né, que é a Coronel Fernanda. Já inclusive gravou vídeo, participou por meio de telão, né, pedindo quando a campanha estava em curso, pedindo voto para ela. Mas aí o Medeiros também colocou o nome, que também quer beliscar ali, apoio do presidente Bolsonaro. Por outro lado, há outros que criticam, né, de forma ferrenha a atuação do presidente Bolsonaro. Eu quero saber a sua opinião sobre essa atuação do presidente no que diz respeito não só à economia, mas no geral aí, não é? E tendo como ponto de partida o estado de Mato Grosso. Eu acredito no governo do presidente Bolsonaro, independente de ele apoiar outra pré-candidata ou não. Eu creio que o presidente Bolsonaro é o melhor presidente que o Brasil poderia ter neste momento. Dos candidatos que se apresentaram, sem sombra de dúvida, se a eleição fosse hoje novamente, eu votaria para ele novamente. E eu acho que ele está fazendo um bom governo. Atropelado por todas essas circunstâncias, nós vamos ver o Brasil até janeiro, fevereiro, estava com recorde na Bolsa, recorde de exportação, menor juro que estabelecido no mercado, grandes empresas já projetando investimento, crescimento, o Brasil saiu da recessão, então nós estávamos num trilho certo, a coisa ia acontecer no ano 2020, no ano 2021. Empregos sendo recuperados? Empregos sendo recuperados, caindo o desemprego, então eu vejo que nós estávamos numa trajetória muito boa para o país. Infelizmente, essa pandemia acabou atrapalhando, porque aqui no Brasil, ao contrário de muitos outros países, onde eles se uniram para combater, né, o coronavírus e toda essa questão sanitária, aqui no Brasil, eu entendo, na minha opinião, que a nossa maior crise é política. Não é nem a crise da pandemia, até porque os efeitos no Brasil até hoje, se nós formos comparar, são muito menores quando comparado pelo tamanho da população e quantidade de casos do que na maioria dos países. Né? Nós não estamos aqui falando de negligenciar controles, somos sempre favoráveis à vida e à preservação, mas o que está atrapalhando muito o presidente Bolsonaro é essa crise política e toda essa converseira, né, que vira entre Câmara de Deputados, né, Senado Federal, o quarto poder hoje, que é o Judiciário, que, como você mesmo acabou de falar, em qual outro governo que algum ministro do Supremo pediu para quebrar sigilo telefônico de algum presidente, né, sabidamente de escândalos muito maiores do que esse que estão dizendo que o nosso presidente possa ter cometido, como querer ter uma influência na Polícia Federal. Então eu acho que hoje a mídia, boa parte da mídia brasileira, ela acaba denegrindo muito a imagem do nosso presidente, tentando desestabelecer, né, desestabilizar o seu governo. Eu tenho uma avaliação positiva do governo do presidente Bolsonaro, é lógico que não é unânime, tem coisas que ele faz que a gente não concorda, às vezes maneira de se comunicar, mas é o jeitão dele, né? Não tem como nós falarmos que nós somos enganados, né? Ele não se apresentou assim como uma lady na campanha e agora está mostrando outra cara, não, ele era desse jeito mesmo, antes a gente já sabia como que ele era. É lógico que como presidente da República, né, isso reverbera muito mais as suas atitudes do que quando ele era deputado. Nuremberg. Ainda sobre a disputa, imaginemos, hipoteticamente, que essa eleição, que deveria acontecer em abril, seja, de fato, colocada juntamente com a eleição de prefeitos e vereadores no dia 4 de outubro. Vamos imaginar que seja mantido a eleição no dia 4 de outubro e que a disputa para essa cadeira de Senado também seja colocado aqui. A minha pergunta é, o PSC irá lançar um nome para a Prefeitura de Cuiabá e dos principais polos do Estado, até porque, se for lançado junto, e aí eu estou provocando mesmo a reflexão do senhor, se for lançado junto, poderia impulsionar a candidatura do senhor ao Senado. O que o PSC está pensando a respeito disso? Hoje, né, o partido, o PSC e todo o diretório estadual, aí composto pelo presidente, o deputado Chuchu Damolim, né, o Iori, que é o secretário estadual, eles fizeram um trabalho muito forte nos últimos 2, 3 anos no Estado, abrindo diretórios, reativando diretórios, filiando novas lideranças
E hoje, dentro da estrutura partidária do PSC no Estado, vão ser lançados candidatos pelo PSC, agora nessa eleição de outubro, como o professor Lemberg disse, se ela ocorrer em outubro mesmo, em mais de 90 municípios. Candidatos a prefeito, vice-prefeitos e a vereadores. Então, em mais de 90 municípios, o PSC vai estar lançando chapa completa. E nos demais municípios do Estado, deve estar se coligando em partidos que tenham a mesma filosofia, a mesma ideologia. Tá certo. Agora são 8h24. Eu quero também abordar aqui contigo sobre a relação do setor de suinocultura. A gente pode, inclusive, falar ainda sobre o PSC e a sua pré-candidatura ao Senado, mas eu estava esquecendo de perguntar para o senhor sobre incentivos fiscais, rapaz, porque o governo de Mato Grosso, ele refez toda a política de incentivos fiscais e houve uma chiadeira, ainda assim, não é? Menor do que anteriormente, mas houve uma chiadeira para alguns setores. O senhor é empresário do ramo de suinocultura, eu queria saber, para Suinobras, foi positiva essa mudança que houve aí? Como é que está a política de incentivos fiscais do governo do Estado para esse setor? Eu acredito que qualquer política, né, que seja de subsídio ou de benefícios, ela tem que ser algo claro, objetivo, né, e que ela seja transparente. O que nós somos contra é que você tenha políticas de incentivos e aonde você possa privilegiar mais um grupo e menos outro grupo, que era que muitas vezes a gente via acontecendo aqui no Estado. Agora, também, você precisa ter regras definidas, não pode a cada governo ou a cada tempos em tempos você estar revendo esses programas de incentivo. Por quê? Porque uma empresa, quando ela vem para o Estado do Mato Grosso, ela vem para cá e ela sabe que ela vai ter que competir com empresas que estão com o consumidor lá na sua porta, que ela não vai ter distância para poder levar o seu produto, que está muito mais perto do centro consumidor. E quando ela vem aqui para o Centro-Oeste, os custos são maiores, o frete é maior, a distância é maior. Então ela não consegue competir em pé de igualdade com muitas indústrias que estão instaladas lá no centro consumidor. Então, quando se estabelece um programa de incentivo, essa empresa faz um planejamento não de 6 meses, não de um ano, ou não de um governo de 4 anos. Ela faz o estabelecimento de um business plan, né, de um planejamento de, no mínimo, 10, 15, 20 anos. Aí ela toma a decisão dentro de um governo, vem para cá com uma regra estabelecida, passa 2 anos, tem uma eleição, o governo vem e muda tudo. E como que fica aquela viabilidade que ela fez quando era aquela outra política que tinha sido estabelecida? Então, essa insegurança jurídica é que acaba atrapalhando, né, o Brasil e os empresários. Mas isso hoje, continua esse problema da insegurança jurídica, mesmo com essas novas diretrizes que o governo do Estado apontou aí, que foram aprovadas pela Assembleia? Então, o que eu disse é isso, é a mudança da regra do jogo, entendeu? Depois que você já está jogando. Então, essas mudanças que causam essa instabilidade que você está dizendo. Então você vem para cá, que nós viemos para cá com o nosso grupo econômico, investimos aqui no estado do Mato Grosso mais de 100 milhões de reais de recurso próprio investido aqui no estado. Né? Vim para cá, quando pegamos a unidade ali em Diamantino, que era de um grande grupo nacional, eles estavam desativando a granja em Diamantino. Dos 350 funcionários que tem lá, só tinham 50. E nos próximos meses iam ser todos demitidos. Já faziam 2 anos que não estavam fazendo reforma e ampliação. Pegamos o frigorífico lá em Tangará, fazia 7 anos que ele estava fechado. Investimos lá mais de 20 milhões de reais. Pegamos aqui o frigorífico em Várzea Grande, fazia 5 anos que estava fechado. Reformamos, ampliamos, geramos centenas de emprego. Pegamos a granja lá em Pedra Preta, estava fechada também já há 2 anos. Tinham só 2 funcionários cuidando para ninguém invadir. Então tudo que nós pegamos aqui estava parado ou estava em processo de ser finalizado. Desativado. Aí você vem para cá, investe todo esse recurso com uma situação de programa, né, de benefício. E no meio do caminho é mudado, então isso é prejudicial. Não para mim e para a Suinobras, mas para todo o empresariado que quer investir. Nós precisamos de um país que seja menos burocrático, né, que tenha um livre comércio e que o empresário ele possa continuar gerando emprego e renda e abençoando as famílias da onde ele está inserido. E que as regras não sejam mudadas durante o jogo, né? É isso aí. Senão ninguém aguenta, né? É isso aí. Você tem que aprender a jogar várias regras durante um mesmo jogo. O brasileiro tem que ter muito jogo de cintura. Ô Reinaldo Moraes, aqui o programa
Opinião, uma rede TV, a TV Pantanal, agradece a sua entrevista, não é? Muito obrigado, foi muito bom esse papo, porque a gente trouxe a realidade da suinocultura em especial, não é, aqui ao conhecimento do nosso telespectador. Eu agradeço por ter vindo e sucesso aí nesse ramo, e que Mato Grosso possa prosperar, gerando mais emprego, que esses projetos que foram interrompidos aí pela Suinobras e pelo ramo da suinocultura sejam retomados em breve, né, que essa pandemia passe logo e que a gente possa em breve estar conversando mais aqui no nosso... E o nosso maior projeto ainda está por vir, porque nós compramos aquela unidade, quem vai na Estrada da Guia em Rosário Oeste e vê aquele frigorífico parado lá desde 2012, né, nós compramos aquela unidade e nós vamos investir mais de 350 milhões de reais. Vai gerar ali emprego para Dedéu. 3.500 empregos direto ali em Rosário Oeste. Só que até hoje nós estamos aguardando liberações, né, governamentais para que a gente possa dar prosseguimento no projeto. Então temos que desburocratizar e fazer as coisas avançar. Quero parabenizar o professor Lenneberg, você, Paulo, pela excelência do programa. Assisto sempre que eu estou em casa. A qualidade das entrevistas e dos entrevistadores é ímpar aqui no Mato Grosso. Meus parabéns para vocês. Obrigado. Me sinto honrado de estar aqui hoje à noite. Obrigado pela deferência e tudo de bom. Então é esse, Reinaldo Moraes, empresário aqui do ramo de suinocultura, nossa entrevista dessa sexta-feira. Professor Lorenberg, muito obrigado por mais uma semana. Sextou e a gente chegou ao final da sexta-feira. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, telespectador. Um grande e abençoado final de semana. E muito obrigado, senhor Reinaldo. Foi muito bom esse bate-papo. Tá certo, Reinaldo Moraes da Suinobras aqui conosco. Então, assim, fica aí o nosso voto de que você tenha com sua família um excelente fim de semana e que as coisas boas apareçam e permaneçam aí, tá? Segunda-feira que vem, a gente vai estar entrevistando aqui o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, Coronel Assis. Não perca, às 7h30 da noite dessa segunda-feira aqui na TV Pantanal, no programa Opinião. É isso. Fica bem, fica com Deus também.